Vamos agora então chamar o Caio Moura da Silva, coordenador de dados do LabJaca. 10 minutinhos, hein? Fazer que nem o seu, meu xará aqui. Vamos seguir o bom exemplo. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer ao deputado, queria agradecer aos companheiros, colegas de mesa, agradecer sobretudo também à sociedade civil que está aqui presente, os coletivos, enfim, demais autoridades e gabinetes. Enfim, acho que dizer, começando, que a gente faz parte aqui de uma caravana, né, da Rede Favela Sustentável, que, enfim, é uma rede de coletivos de favela e periferia que trabalham aspectos e temáticas socioambientais. Essa rede ela tem mais de 300 mobilizadores e representa ali aproximadamente 295, ou seja, quase 300 favelas do Rio de Janeiro. Eu estou aqui representando o LabJaca, também, que é o Laboratório de Dados e Narrativas sobre Favelas e Periferias, e que compõe a Rede Favela Sustentável. E eu venho apresentar aqui para vocês alguns dos principais dados dessa pesquisa que a gente coletivamente construiu na Rede Favela Sustentável. Os dados que eu vou trazer aqui, eles são principalmente do relatório de eficiência energética nas favelas. Esse relatório ele é fruto de um curso de pesquisa que foi demandado por esses coletivos de favela e periferia para ter uma capacitação em termos de pesquisa e de coleta de dados e que escolheram o tema de água e de luz. Esse curso e todo esse processo que resultou nesse relatório, ele foi trabalhado numa metodologia conhecida como geração cidadã de dados. A ideia é colocar territórios de favela, de periferia, corpos pretos, no protagonismo da produção do conhecimento sobre as suas realidades também. Não só entender essas localidades como fonte de escassez ou de problemas, isso existe, mas também entender a potência desses territórios, desses coletivos e da sociedade civil organizada nessa produção de conhecimento sobre seus territórios, sobre a realidade que eles vivem, que nós vivemos. E esse relatório é produto desse processo e mostra a potência dessa metodologia na produção de dados para, enfim, pautar política pública, para avaliar políticas públicas. É fundamental e é uma nova forma também de participação social e democrática. Trazendo aqui brevemente, em termos da amostragem da pesquisa, nós fomos a 15 favelas e comunidades, né, batemos em mais de 1.100 domicílios, falando diretamente ou indiretamente com mais de 4.000 pessoas. E os dados que eu vou trazer aqui, eles são um recorte dessa realidade de favela e periferia, né, e são inéditos em muitos aspectos. Isso que a gente vem entendendo e conversando enfim, em outras reuniões, trazendo como esses dados eles só podem ser extraídos dessa forma e com esse olhar, porque foram feitos por pessoas desses territórios. Entrando, então, primeiro no relatório, que depois vocês têm acesso, tem o link na apresentação e está sendo distribuído aqui, vocês vão poder ver todo o conjunto de dados, mas aqui eu vou trazer só uns principais para dialogar com o tema da audiência. Primeiro, acho que trazer a importância do contexto socioeconômico, né, e de que famílias e qual é o perfil social dessas famílias que a gente está falando e que participaram do estudo. Então, primeiro é ressaltar que 52% das famílias entrevistadas têm como renda familiar mensal de até um salário mínimo. Tá? Quando a gente vê a renda mensal per capita, ou seja, por pessoa que mora no domicílio, a gente tem uma média de R$ 427 por pessoa moradora de domicílio. Para ter em termos de comparação, a média para o mesmo período para o Brasil era de R$ 1.600 e para o Rio de Janeiro de R$ 1.971. Tá? Isso dados do IBGE, né, segundo a PNAD. E, para trazer uma comparação internacional, olhando ali a linha da pobreza, que é trazida, né, para fazer comparações internacionais, a gente tem que, olhando por esse recorte, 55% das famílias estão abaixo da linha da pobreza. E, olhando esse contexto, é que a gente vem trazer o debate de eficiência ou ineficiência energética para entender ele como um promotor ou perpetuador de desigualdades e, consequentemente, a solução desse problema, como também uma política de combate à pobreza. Aqui o que a gente vem trazer é pensando a distribuição dentro da faixa de renda das famílias, como é que se dá a incidência da pobreza energética. Pobreza energética, né, segundo a literatura internacional, enfim, a gente tem trabalhado com a ideia de um comprometimento superior a 10% da renda familiar mensal com gastos de energia. E quando a gente elaborou nessa pesquisa para entender como é que se dava essa incidência dentro da população pesquisada, a gente tem que 31% das famílias elas estão em um grau desproporcional de comprometimento do seu orçamento. Então, elas estão entre o moderado e a pobreza energética. Sendo que
só a faixa de renda mais afetada pela pobreza energética é a faixa de renda mais baixa, ou seja, de 0 até meio salário mínimo por renda mensal. Então, de novo, trazendo como a ineficiência energética, num contexto de desigualdades, acaba sendo promotor e perpetuador dessas desigualdades e da pobreza. Pensando aqui, só para a gente ter uma ideia da capacidade de pagamento e da média da conta de luz trazida, né, nessa pesquisa, a gente fez essa pergunta e entendemos que a média da conta de luz é de R$ 120 entre as famílias entrevistadas. E quando a gente pergunta a capacidade de pagamento, a capacidade de pagamento declarada por essas famílias é de R$ 60, em média. Ou seja, na média, as famílias gastam o dobro da sua capacidade de pagamento para arcar com a conta de luz, aquelas que conseguem. É lógico que isso varia por faixa salarial, enfim, isso vocês podem aprofundar no relatório. E acho que aqui é trazer qual é o custo dessa pobreza energética, né? Qual é o custo dessa conta de luz elevada, qual é o custo dessa incapacidade das famílias de arcar com essa conta. A gente não está falando só de, enfim, arcar uma conta e ter aspectos, enfim, problemas com a concessionária, etc. Mas a gente está falando de 8 direitos básicos e fundamentais que são violados quando essas contas alcançam um nível que essas famílias não têm capacidade de pagar. E aqui fica um exemplo evidente, né, quando a gente perguntou com o que você gastaria o dinheiro caso a sua conta de luz fosse diminuída pela metade. E aí 70% dos entrevistados responderam que gastariam com comida, o que traz um elo aí sobre eficiência energética, sobre combate à pobreza energética e segurança alimentar. Então, quando a gente pensa um governo e uma pauta de combate à fome, de combate às desigualdades, a gente também tem que olhar para a eficiência energética, também tem que olhar para as medidas que combatam a pobreza energética. Outro direito que é fundamentalmente relacionado na pesquisa que a gente realizou com o acesso, com a energia, ou com a qualidade dessa energia, ou acesso a essa energia, é o direito à água. Porque 48% das famílias precisam de bomba d'água para ter acesso à água em suas casas. Pensando que água é um direito humano, é um direito fundamental e que está intrinsecamente relacionado aqui com o acesso à energia elétrica. Então, quando a gente fala de pobreza energética, a gente fala de combate a esse problema social, a gente também está falando de direito à água, à segurança hídrica. E para trazer aqui alguns dados sobre a tarifa social de energia elétrica, que é a principal política pública, né, atualmente pensada para esse perfil de famílias socioeconomicamente vulneráveis, para trazer elas, né, para uma conta de luz que seja factível com a sua capacidade orçamentária. O que a gente tem aqui, algumas perguntas que a gente fez na pesquisa, primeiro foi sobre o conhecimento dessa política pública, né? Se você conhece a tarifa social de energia elétrica. E 70% das famílias declarou que não conhecem a tarifa social de energia elétrica. Então, pensando em termos de avaliação de uma política pública, de comunicação de uma política pública e mesmo de capacidade de fiscalização dessa política pública, a gente tem que, na nossa pesquisa, 70% não tem capacidade de averiguar isso, porque nem sequer conhecem essa política. Quando a gente olha esse grau de desconhecimento por faixa salarial, a gente também tem que os mais pobres, de novo, são os que apresentam o maior grau de desconhecimento, ainda que o grau de desconhecimento, de forma geral, seja muito elevado. E aqui a gente tem uma ideia, a gente quis simular isso, qual seria o alcance da tarifa social, pensando o perfil socioeconômico dessas famílias e como ela é subaproveitada nessa população pesquisada. Então, a gente perguntou, né, para entender, a gente tinha dados socioeconômicos e a gente calculou que 60% das famílias atendem aos critérios de renda para poder acessar o benefício da tarifa social de energia elétrica. Só que só 8% das famílias afirmaram, de fato, conhecer, que sabiam que tinham essa tarifa, né, tinham acesso a essa tarifa. É lógico que tem uma questão aí de, às vezes, receber e não ter esse conhecimento, vários aspectos para além, né, do fato de ter esse direito efetivado ou não, mas, de novo, o desconhecimento dessa política, dessa tarifa, né, dessa política pública, torna ineficiente a própria capacidade das famílias de averiguar a sua aplicação ou não. E aqui, já me encaminhando para o final, né, quando a gente traz o consumo dessas famílias e por eletrodomésticos, para trazer também uma limitação da tarifa social de energia elétrica atualmente, é como existe essa distribuição e como, por exemplo, o ar-condicionado apareceu como o grande vilão da conta de luz. Acho que a primeira questão é trazer que o ar-condicionado, quando a gente está falando em favela e periferia, que chega a sensação térmica de 60 graus, é um conforto térmico. A galera do Revolução Solar fala sempre que isso é dignidade humana, isso não é um luxo.
tá? E que isso é necessário e fundamental de ter que essas famílias tenham também. E só pensar que, atualmente, como essa tarifa está desenhada, basicamente, se uma família tem um ar-condicionado, ela não consegue ser beneficiada pela tarifa social, ou a sua faixa de benefício é extremamente curta, o que não tira ela de uma condição de pobreza energética. E aí, para concluir, os pontos-chave de atenção que a gente quer trazer é sobre a tarifa social de energia elétrica, né, a revisão, ter um olhar atento sobre a sua implementação, uma maior divulgação dessa política pública e o aumento desse benefício. E, em complementação a isso, a chave que é dessa audiência é a tarifa, é a energia solar social, né, pensando essas políticas em complementação, como garantindo o barateamento da conta, energia limpa e renovável e um empoderamento e autogestão dessas comunidades. Obrigado, gente.